Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para começar mais uma semana. Peço a você o seu like. Mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Divulga para geral, compartilha e, claro, se inscreve. Vamos bater 192 mil amigos. Logo, para a gente aumentar, quem sabe chegar em 200 mil no meu aniversário, 22 de setembro. Vamos ver se vocês acham que eu mereço esse presente. Então divulga para geral, porque a gente acorda com um gosto amargo, né? Tentando digerir ainda o que foi o empate lá em Criciúma com as falhas individuais, a falha do setor defensivo, principalmente no segundo gol, de 2 pontos que mais uma vez vão pelo ralo, né? Escorrem pelas mãos. O que está acontecendo com o Vasco que não consegue manter uma regularidade, um jogo linear, como foi contra o Fluminense? O jogo do Fluminense virou um ponto fora da curva. Quais são as explicações do técnico Rafael Paiva para esse empate? A explicação para as entradas do Léo Pelé como titular, do Ryan, que depois até fez o gol, e do Eric Marcos como substituto e o GB não ter entrado? Tem explicação para isso tudo? Vamos debater aqui no nosso café e tentar encontrar explicações. Verratti volta na outra segunda-feira, daqui a uma semana, no jogo com o Atlético Paranaense, se esse jogo não for adiantado. Acho que não, porque amanhã vai rolar sorteio na sede da CBF, Copa do Brasil, e a gente vai conhecer, inclusive, o nosso adversário da fase quarta de final e o caminho para chegar à final da competição. Quando saiu a escalação ontem, eu falei, olha, não entendi por que o Michael, que está à disposição, não vai para o jogo. Ficou no banco. No fim da partida, Rafael Paiva deu a entender, quando ele disse, olha, o Michael não estava 100%, apesar dele, Michael, dizer que está. Se o exame não aponta, o jogador indica que sim, aí veio uma outra explicação. Nós estamos tentando encontrar uma dupla ideal, ainda não encontramos. Mas o que faz o Léo Pelé ao longo da semana para que ele garanta a vaga titular absoluto? Porque ele não sai do time, jogando bem ou jogando mal. E ontem ele foi muito mal. No primeiro gol, então, foi um horror. Ele deixa o Bolasie cruzar, ele deixa o Bolasie se antecipar na sequência do lance. Gente, olha só, primeiro de tudo, conheço o Léo Pelé, lembro dele no início da carreira do Fluminense, acompanho um pouco, já encontrei 2 ou 3 vezes no Vasco, me parece uma pessoa espetacular, pelo menos as referências são excelentes, tá? Como figura humana não há o que se falar dele, o que eu estou discutindo aqui é tecnicamente. Hoje, o Léo Pelé faz por onde ser titular do Vasco? Essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta dada pelo Rafael Paiva, que me convença, porque ele escolhe. E se ele escolhe, ele entende que sim, que ele faz por merecer. Mas o campo não mostra isso. O campo não mostra o Léo Pelé sendo merecedor da vaga de titular. Não estou dizendo e repito que já falei aqui várias vezes. Pô, o Léo Pelé não tem bola para jogar no Vasco. Não, discordo. Eu acho que o Léo Pelé, lá atrás, quando o Vasco contratou 16 milhões, foi muito caro, 16 milhões de reais pelo Léo Pelé. Mas o Léo Pelé é um jogador que tem que estar no elenco do Vasco por N fatores e principalmente porque no banco de reservas você precisa ter peças de reposição e ele é o único zagueiro canhoto. O Vasco está demorando muito a buscar um jogador canhoto, um zagueiro. Ah, mas o Marcelo Santana abriu agora espaço na folha, Fábio. Sim, a janela fecha daqui a pouco, daqui 15 dias no máximo, né? 3 de setembro. A gente vai ficar o quê? Chupando o dedo? Esperando até quando? Não entendi. O Vasco vai esperar até quando para poder fazer essas movimentações? Um zagueiro canhoto, um atacante lado de campo, um centroavante para a vaga do Verratti. Ontem, por exemplo, ele entrou com os 3. Adson, Ryan e David, que demoraram a entrar no jogo. A partir do gol do David, o time ganhou confiança. David cresceu, Ryan melhorou, fez o gol, viramos, o Adson teve uma chance. E depois? Veio o segundo tempo, o David ficou lá isolado, o Adson sucumbiu, o Ryan cansou e saiu. E aí, para minha surpresa, não entra o GB, que tinha sido o substituto do Verratti contra o Bragantino, ele não entrou.
Eric Marcos, David de falso 9, não pode ser para valorizar porque chegou uma proposta. Desculpa. Não era momento. A vitória estava nas mãos. 3 pontos. O Vasco largou 2 em Criciúma. E no confronto com o Criciúma, são 5 pontos perdidos. O Vasco poderia ter ganho 5 pontos nesse confronto. Ganhava aqui, 4 pontos, empatava lá. Esse confronto Vasco-Criciúma, quando você olha a tabela, 4 pontos o Vasco tem que fazer. Ganhar no Rio e empatar fora pelo menos. Se não ganhar aqui, lá. Mas aqui tomou uma sapatada de 4-0 e ontem quase perdeu o jogo, porque quando eles abriram 1-0 tiveram chance de aumentar. E aí, torcedor? Até quando o Vasco vai ficar entregando pontos no fim da partida? Assim foi contra o Bragantino em casa, assim foi ontem, só assim são 4 pontos. Coloca 4 pontos na conta hoje, 28 pontos. O Vasco vai a 32. 32 pontos, o Vasco estaria hoje perto da área de classificação para a Libertadores. Hoje você fala de 10 pontos, seriam 6. Isso que eu não estou nem falando do jogo com o Criciúma aqui no Rio. Porque se você ganha do Criciúma aqui no Rio, que era obrigação, bota mais 3 pontos. O Vasco hoje era para ter 35 pontos na tabela. Essa era a pontuação do time do Vasco. Não vou nem pegar outro jogo, pegar só o confronto com o Criciúma e o Bragantino. Pontos irrecuperáveis, porque o Vasco não vai chegar lá em São Paulo ganhar do Palmeiras, o Vasco não vai chegar, pegar um outro jogo difícil, Fortaleza lá em Fortaleza ganhar, não vai. Os jogos difíceis o Vasco não vai ganhar, Botafogo vai, não vai. Essa é a trocação, perde aqui, ganha lá e pra cá. Agora o Criciúma, o Juventude, o Atlético Goianiense, não são jogos para você trocar pontos. E são pontos irrecuperáveis. Você mandaria embora o Rafael Paiva? Não. Claro que não. É um trabalho que tem que se sustentar, tem altos e baixos. Mexeu mal ontem. Eric Marcos não era para ter entrado. Por que não botou o GB? Mantinha o David do lado do campo. Não tem substituto para o Paê. Seria o Coutinho, mas não está ainda pronto. Para o Atlético Paranaense deve estar pronto. Há pontos positivos? Há. Mas o Vasco não pode dar mole como tem dado mole e perdido pontos que são irrecuperáveis no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, 1h da tarde, eu conto com você no Na Conta KTO. Vamos zoar muito o Rei, porque caiu de 4, hein? Caiu no tapetinho, já era, ficou de 4 e vambora. Esse é o futebol, é a zoação que eu conto com você a partir de 1h da tarde. Valeu, galera! Um grande abraço, solta a buzina aí para acordar o Léo Pelé, acordar nosso sistema defensivo, que não pode estar parado numa inversão de bola nos minutos finais e o Paulo Henrique tá marcando o Bolacier. Onde é que estava o João Vitor? Onde é que estava o Maicon? Onde é que estava o Souza? E o próprio Léo? 4 homens de marcação e altos. E o Bolacier morto já, cansado pra caramba, subir, cabecear e fazer o gol da vitória, que podia ter saído antes, porque o Léo Jardim salvou o Vasco pelo menos 1 ou 2 oportunidades. Não, né? Vambora, vamos pra cima, vamos empurrar o time. Grande abraço, uma boa semana e até mais tarde.